Paz do Senhor, queridos irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui para comentarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical e queremos mandar um abraço para cada internauta, cada um dos irmãos que tem sempre nos prestigiado, compartilhado esses vídeos, e certamente o nosso objetivo, juntamente com vocês também, é de aprender a Palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui para comentar a lição de número 6 da nossa Escola Bíblica Dominical. Para isso estamos aqui com os companheiros, o evangelista, vice-superintendente da Escola Dominical, o Marcelo, e também o nosso querido pastor João Barbosa, que é o primeiro secretário da superintendência, pastor João. Amém. É um prazer sempre estar aqui, poder participar com os amados irmãos. Nós que somos da Assembleia de Deus da Convenção em Abreu e Lima, o pastor presidente, o pastor Roberto José dos Santos, trabalhamos juntos aqui na superintendência da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje, a lição de número 6, ela fala de um tema muito interessante para cada um de nós, cujo tema é o impiedoso mundo de Lameque. E aí a verdade prática diz: o mundo de Lameque em nada diferia do nosso. Resistindo à graça de Deus, entregaram-se à devassidão, à violência e à resistência ao Espírito Santo. O texto áureo da nossa lição está baseado justamente em Gênesis, capítulo de número 6, versículo 5. Diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. E a nossa lição ela está baseada no texto de Gênesis, capítulo 6, versículo do 1 ao versículo 8. Muito bem, companheiros, estão animados aí para gravar, não é isso? Graças a Deus. Isso é bom e louvamos a Deus por isso. Queridos, vimos que essa lição é uma lição que fala um pouco bem antes do contexto ali do dilúvio propriamente dito, né? Que é a lição da próxima semana. Mas aqui fala, pastor João Barbosa, que o mundo ainda era maravilhoso. Ou seja, apesar da queda de Adão, apesar de Adão ter caído e da terra ter sido maldita por causa de Adão, mas digamos que a terra começou um processo de degradação, e que nesse processo de degradação a terra ainda não estava tão degradada como nos nossos dias, na verdade, até a longevidade era bem maior. E eu queria, pastor João, que o senhor comentasse justamente sobre essa questão, que aqui vai falar que tinha fartura de pão, tinha uma saúde ainda perfeita, né, ou quase que perfeita, fala da beleza perfeita, tecnologia avançada também. O senhor fique à vontade, pode compartilhar com o nosso interno. Eu quero, evangelista Abraão, parabenizar por esse importante trabalho que está sendo feito e, sobretudo, porque o nome do Senhor vem sendo glorificado por essas palestras que têm o objetivo de uma exposição sobre as lições bíblicas dominicais da CPAD, cuja convenção que servimos está afiliada à CGADD. E é importante entendermos esse contexto bíblico e também histórico, porque Lameque, ele está a meio caminho, me permita assim, se é que eu posso dizer, entre o Caim e o homicídio que ele cometeu contra seu irmão e o aparecimento de Noé na história. Com certeza, a vida, o tempo de Lameque foi alguns séculos depois da expulsão do homem do jardim. Se nós levarmos em conta que no capítulo 4 do Gênesis e o versículo 25, a Bíblia fala do nascimento de Sete, que foi daquela linhagem patriarcal, os 10 grandes patriarcas, incluindo Adão. Geralmente as pessoas não incluem Adão, começam a contar de 7, Adão geralmente fica fora. Mas no relato de Judas, ele chama de Enoque o 7º depois de Adão. Então Adão está incluído aí no caso. Então, diz que ele voltou a conhecer sua mulher e ela deu à luz um filho e chamou o seu nome Sete. Mas o versículo 3 do capítulo 5, esse versículo é chave.
Porque ele diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Ou seja, quando Sete nasceu, Adão tinha 130 anos da sua criação. A Bíblia não nos diz quantos anos fazia que ele tinha sido expulso do Éden. O certo é que ele já tinha mais de um século de vida. Acrescente fala de um século e acrescente mais 30 anos. Era muito tempo. E quando Sete veio ao mundo, a essas alturas, não sabemos quanto tempo o Caim tinha sido expulso, peregrinou como um vagabundo e habitou ao oriente, numa terra chamada Nod, ao oriente do Éden, ou seja, aquele continente. E Enoque, ele foi o primeiro homem que, fazendeiro, digamos assim, que teve gado em abundância, e é o primeiro homem que Deus mostra, que a Bíblia mostra que ele tinha mais de uma mulher. Aliás, ele se gabava por isso. E fez questão de dar... Lameque, e fez questão de dar continuidade aos crimes do seu ancestral Caim. Então, ou seja, ele também matava. Muito bem. Então, já entrando nesse contexto do Lameque, foi muito bom o senhor ter colocado esse contexto histórico. No caso, o Lameque seria descendente de Caim. De Caim. E não de Sete. Tem dois Lameque. Tem um outro Lameque, filho de Matusalém, pai de Noé. Não é esse Lameque. Está na origem dos 10 patriarcas antediluvianos. Certo. Esse aí aparece no relato bíblico, na história de Caim, que é como se aquela geração, quando a gente lê no capítulo 4 e capítulo 5, a diferença entre eles é muito grande. Então, aquela geração de Caim, ela foi muito próspera. Alguns pensam até que talvez tenha sido a civilização mais avançada que a Terra já conheceu. Embora as águas julgadoras do dilúvio varressem tudo, não deixou nenhum vestígio, mas Moisés, inspirado por Deus, deixou alguns fragmentos da Bíblia que é possível puxar assim o fio daquela meada e transpor os obstáculos e enxergar alguma coisa. Ora, se nos dias de Abraão se comparava Zoar com o jardim do Senhor, ou seja, a beleza do jardim, a beleza da terra, a condição, o homem ficou expulso de lá, mas o jardim continuou lá. Os filhos de Noé conheceram o lar onde eles deveriam viver e sabiam por que estava fora. Mas a terra era muito pródiga. Se ela ainda hoje encontramos coisas tão belas na terra que nos fascinam, imagine, senhores, senhoras e senhoritas, o que era aquele habitado homem, mesmo fora do jardim, naquele período antediluviano. Era algo fantástico, a fartura, a facilidade de vida, a vivência. Esses homens que foram se rebelando contra Deus. Há na Bíblia algumas coisas que a Bíblia nos fala sobre a maldição da terra, mas Deus teve o cuidado de que essa maldição não fosse tão pesada a ponto de inviabilizar o homem no seu habitat. Quer dizer, a terra continuou sendo altamente produtiva. E aquela civilização aprendeu a trabalhar com os metais, com a metalurgia, com o ferro, com o cobre. Com certeza, instrumentos cortantes surgiu deles. Eles aprenderam tudo isto. Eu estive lendo que é provável que eles tinham sido mais avançados do que os próprios gregos.
nos seus tempos áureos. Mas o pecado veio se multiplicando de uma forma tal que nós vamos encontrar no capítulo 5 e 29, que quando Lameque agora, o outro Lameque, não o Lameque cainita, mas um Lameque da descendência de Adão, ele diz, quando colocou seu filho no colo, ele disse assim, ele foi um profeta, chamou o seu nome Noé, porque dizia, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ou seja, havia uma maldição sobre a terra. E na proporção que os homens, que a civilização se desenvolvia, que os homens prosperavam, o pecado crescia como se fosse de forma geométrica. O pecado não se multiplicou, se é que eu posso falar assim, de forma aritmética, mas de forma geométrica. Ele praticamente se quadruplicava de um ano para outro. Por causa da maldição, Deus disse a Adão que a terra era maldita por causa dele. Depois disse a Caim que ele era maldito desde a terra. E daí continuou. E esse cansaço, essa fadiga, os piedosos homens de Deus sentiam. Embora, tanto na civilização que prosperou, foram duas vertentes. Deus permitiu que fosse assim. Uma ímpia, mas extremamente próspera e inteligente. A outra piedosa que cuidava das coisas de Deus e olhava adiante a promessa que Deus fizera lá no Éden ainda, o jardim, antes de expulsar o casal, de um descendente que, embora passasse pelo sofrimento de ter o seu calcanhar ferido, todavia esmagaria a cabeça da serpente, que logo nos princípios se entendeu que era uma promessa messiânica de um Redentor. Então, é tanto que na lição passada que estudamos sobre Caim, você verifica que a Eva dizia assim, eu alcancei um varão do Senhor. Como se fosse aquela a promessa de Deus. Mas quanto à beleza da terra, a prosperidade da terra, a vida ali, se não fosse o pecado e a violência que se multiplicava tanto, não tinha lugar melhor para se viver. Observe isso aqui. No capítulo 4, eu vou ler do versículo 18, quando diz, e a Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meusael. Meusael gerou a Metusael. E Metusael gerou a Lameque. O 19. 4:19. E tomou Lameque para si duas mulheres, dando a entender como se isso já fosse uma prática. O nome dele aparece. Mas o pano de fundo é como se isso fosse uma prática. Tomou para si duas mulheres. E o nome de uma era Zilá. E Ada era Ada e Zilá. E Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Ele é um nômade, porque acredita-se que o Caim se tornou um nômade. Deus disse que ele seria um vagabundo e fugitivo. E se Deus disse, com certeza isso aconteceu, mas não impediu que ele prosperasse. Não impediu. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpas e órgão. E a Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre em toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Então, quando a Bíblia menciona esses nomes, é porque essas pessoas foram extremamente influentes no seu tempo. No caso, esses são os descendentes mais diretos do Lameque, da lição em... Da linhagem de Caim. Exato, que a lição envolve. Que a lição envolve. Esse Lameque da lição,
É esse aqui. Exatamente. Não é aquele Lameque, pai do Noé. Exato. De 5:29 de Gênesis. E uma coisa que o senhor bem colocou aí é que esses descendentes do Lameque, né, o Jubal e os demais, eles são os pais de alguns inícios de produtividade, né, dos instrumentos musicais, de trabalho com cobre. Então a gente percebe que me parece que o mundo estava iniciando ali a sua tecnologia, os seus desenvolvimentos. Então, Lameque, como o senhor bem colocou aqui, aquela civilização era uma civilização próspera, apesar de não temer a Deus. Não temiam a Deus. Exatamente. Era extremamente abominável, porque no estudo da vida de Caim, você vai verificar que ele era extremamente revoltado. Sim. Com Deus. O Caim era revoltado com Deus. Imagine alguém dizer assim: sou eu, por acaso? Você me pergunta para o meu irmão, por que eu tenho que tomar conta do meu irmão? Imagine a qualidade, as péssimas qualidades daquele cidadão, se eu posso tratar dessa forma, por causa da época, né? Exato. Mas o certo é que ele tinha nas suas entranhas o mal. É como se ele desse as mãos a Satanás, que ele esperou que o casal seguisse seus exemplos, Satanás, mas não seguiu. Mas ele teve algum sucesso no filho, que foi o Caim. Entendo. E esse com que deu as mãos para fazer tudo que fosse contra Deus. Irmão Marcelo, o pastor João Barbosa colocou bem claramente essa questão do contexto histórico, contexto cultural e econômico da época, que realmente havia fartura de pão, até porque a terra já estava numa condição de não tão grande degradação, e a questão da saúde, a questão da beleza perfeita, e também, sobretudo, a tecnologia avançada. Mas apesar, o pastor João já começou a iniciar essa ideia, apesar de uma tecnologia tão avançada, apesar de tanta prosperidade, não é isso, pastor? Apesar de tudo isso, o texto lá na nossa lição, no segundo tópico, vai dizer que apesar de tudo isso, havia um mundo totalmente depravado. E aí vai tratar a questão da devassidão sexual, da violência que era sem limites e da resistência à graça divina. Queria que você comentasse um pouco sobre essa questão, né? Porque realmente aí vem uma questão interessante, que nem sempre a prosperidade financeira ou o avanço na tecnologia está relacionado com a comunhão. Graças a Deus, mais uma vez, prazer receber aqui nosso pastor João. Certamente. Né? Então, discorrendo sobre mais uma lição do trimestre, e nessa ocasião tomar como figura referencial, né, o Lameque, Exato. o impiedoso mundo de Lameque, porque, como o pastor já destacou, ele é citado, e por isso que ele vira essa referência do mal, né? De discípulo do mal. Então, o que nós temos aqui, nos dias pós-queda, né? Um dado importante é sobre quanto tempo já viveu a raça humana, aproximadamente. Então, o pastor também já mencionou. Então, a gente já tem bastante tempo até o suficiente para que essa maldade já tivesse feito muitos discípulos, de tal forma que a raça humana quase que nos seus 100% já tivesse sido contaminada. E por que esse dado, né, que a gente levanta? Porque se a gente for levar em consideração alguns tempos depois, quando a gente for tratar a próxima lição, pastor, a gente vai dizer que Deus, ele achou uma família justa, apenas uma família com 8 membros, ou seja, toda a raça humana restante já estava num estado de depravação tão grande que essa depravação chegou como um mau cheiro diante das narinas de Deus, ou seja, a quantidade de pessoas que já haviam sido contaminadas pelo mal era muito grande. Então a gente já tem uma quantidade de pessoas, né, que já tratamos também disso, não é mais nem um problema, eu acredito, para o leitor da Bíblia. A gente sabe que apenas são mencionados nomes que vão nos dirigir
até o Redentor, né? A linhagem messiânica. Isso não significa, entretanto, que o primeiro casal não tenha gerado outros filhos. Acreditamos que já tenha gerado outros filhos, além dos 3 mencionados, né? E aí Caim é expulso desse convívio e começa agora a dar origem a outras nações. E evidentemente que essas pessoas que vão surgindo a partir de Caim vão nascendo dentro de um sistema diferente daquele traçado por Deus lá no Jardim do Éden. Né? Então nós vamos ter aí 2 linhagens importantes, né, no mundo pré-diluviano, já mencionados. A linhagem de Sete e a linhagem de Caim. O pastor já mencionou também, né, quando a gente chega em Enoque, a gente chega a Lameque. Então a gente vê como são distintas, né, as personalidades dessas figuras emblemáticas aqui na história. Então, como eles são diferentes também nas suas índoles, no seu caráter, na questão moral e espiritual. Como os focos deles estão tão distantes um do outro. Enquanto um tem a preocupação de servir a Deus, o outro está muito preocupado com questões temporais, com questões materiais. E aí, Abraão, pastor, nós estamos falando não de 20, 30, de 100 anos. Nós estamos falando de 500, de 600, 700 anos, quase 1000 anos. Então é muito tempo para se praticar maldade. É muito tempo para você influenciar de tal forma que vai chegar em um nível que a única maneira de resolver este caso é trazendo a pena capital para a humanidade. Porque, como o próprio comentarista da lição vai dizer, é uma folha corrida, extensa e cheia de maldades. Então, o que vai se caracterizar no mundo de Lameque e o que é que ele tem de tão semelhante ao momento que nós também vivemos é a separação de Deus. O homem separado de Deus, ele perde toda a ideia de valor, né? De valor ético, de valor moral. Por quê? Enquanto 100 ele procura, enquanto 7 ele procura obedecer a lei divina, seguir rigorosamente seus preceitos, a geração de Lameque, descendente de Caim, vai criando seus próprios modelos, seus próprios sistemas. E evidentemente que nada tem a ver com aquilo que Deus prescreveu. E como a gente não tem, a partir de Caim, não tem esse amor ao próximo, essa consideração à vida, ao valor que a vida tem, né? E ele vai permitir que o rancor, que o ódio, que o orgulho, né, sejam semeados em seu coração. O que é que a gente vai ter como resultado disso? São pessoas criando sistemas, né, segundo suas tradições, seus valores, totalmente distante daquilo que Deus havia prescrito. Então, no campo sexual, no campo da violência, na relação com Deus. Então, são searas que vão ser impactadas, né, profundamente influenciadas pelo homem. Lameque, essa figura, como já dissemos, tão emblemática, vai receber esse destaque de uma vida impiedosa, de uma pessoa que traça o seu caminho. Hoje talvez ele pudesse ser, pastor, até ter aí uma relação de seguidores, porque seria um homem que decidiu sair, descumprir regras, sair daquilo que é tradicional, daquilo que emperra a evolução humana, daquilo que impede que o homem pense. Da perspectiva sociológica dos nossos dias, né? Não é assim? Não é diferente, ou seja, daquilo que não quer que a coisa evolua. Mas você, Abraão, colocou uma coisa que para mim é essencial. A evolução do ponto de vista humano não é a evolução do ponto de vista divino. A gente sai de uma perspectiva de glória e a partir da queda, o processo divino, ele segue um caminho inverso àquele traçado por Deus. Ele vai se depravando cada dia mais. Ele vai perdendo a noção do que é certo e do que é errado. Exato. Do valor da vida. Ele vai perdendo esses valores. Justamente porque ele tem se separado do Deus.
Nós estamos no momento, século 21, ano 2015, e a tecnologia está avançadíssima. Mas o homem, no que ele avançou enquanto pessoa, enquanto gente, em relação ao próximo, nós ainda temos aí, só para ter ideia do quanto nós estamos nos degenerando cada dia mais, pessoas que ainda morrem de fome, enquanto que 1/3 da comida produzida é desperdiçada. O que é que isso significa? Onde está o avanço nessa questão? Não há avanço. O homem se deprecia cada dia mais, porque ele cada dia mais ele ignora os valores divinos, os valores judaicos cristãos, e aí vai se depravando. Não há como fugir dessa realidade. O homem está se degenerando do ponto de vista espiritual, do ponto de vista moral. Não há respeito à vida, a menos que ela possa me favorecer diretamente. Então, é o quadro que a gente vê, e é um quadro que, nesse momento da vida de Lameque, da comunidade de Lameque, e é algo que também se repete. Não à toa o próprio Cristo disse, né? Ele comparou aquele momento da história ao mundo pré-diluviano. Não à toa, ou seja, é um quadro que se repete. O homem se separa de Deus, o homem se esquece de Deus, o homem se deprava e perde a noção do certo e do errado cada dia que passa. Certamente. Foi interessante esse link que o nosso querido irmão Marcelo fez entre os dias de Lameque e os nossos dias, porque de fato aqui, como o livro de Gênesis é o início de todas as coisas, e o pastor João também colocou essa questão que Lameque ele é um ícone para o seu momento de depravação, de afastamento de Deus, com o exemplo do seu antecedente, o Caim. Então a gente percebe que essa questão da devassidão sexual e da violência sem limites que surge naquele contexto, ainda onde a terra estava no processo inicial de degradação, ora, se naquele momento houve uma situação tão terrível de degradação moral, de condição de valores humanos totalmente aversos, né? Onde o próprio irmão Caim matou o seu outro irmão, e assim sucessivamente, houve sucessivos atos de violência, quem dirá os nossos dias hoje, pastor João, que estamos vivendo as consequências daquele momento, estamos reproduzindo esse afastamento de Deus, e nós vemos uma sociedade hoje cada vez mais pluralista, relativista, sem orientação cuja qual possa orientar os seus padrões morais e sociais de comportamento. Vivemos uma sociedade como a sociedade de Lameque, onde cada um estabelece a sua maneira de viver. Não se coloca a Bíblia, a palavra de Deus, como regra de fé e prática. O senhor concorda que de fato os nossos dias vivemos uns dias difíceis? Eu vi outras pessoas expulsaram Deus de suas mentes. Exato. Porque de seus corações já tinham feito há muito tempo. E viraram-lhe as costas e seguem seus próprios caminhos. E muitas vezes o alto escalão da sociedade, muitas vezes que determinam ou que votam as leis, ou que estão responsáveis por estabelecer alguns padrões, são pessoas que muitas vezes não querem ter esse comprometimento com as Escrituras, com a palavra de Deus. Isso é lamentável e é importante nós vermos na história, sobretudo a história bíblica, as consequências de uma vida de tal maneira. Pastor João, e aí, consequentemente, ele mostra que essa vida, esse comportamento depravado, distante de Deus, que a geração de Lameque viveu, é um comportamento que, consequentemente, está numa condição de ser condenado. O terceiro tópico da lição, ele vai falar que era um mundo condenado à destruição. E aí eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão do terceiro tópico. Como o gênero humano vinha se degradando, a violência tinha alcançado patamares insuportáveis para o seu tempo, e a incredulidade, embora não houvesse idolatria, o homem antediluviano não foi idólatra. E se houve idolatria, era com relação ao próprio homem. Mas um ídolo, no lugar de Deus, não existia. Eles eram anti-Deus.
mas não tinha alguém que substituísse Deus. O seu próprio ego o fazia. E a violência em todos os níveis da sociedade. Quando as duas vertentes humanas, depois de séculos, foi se afunilando e se encontraram em algum ponto lá na frente e fundiram-se. Mesmo a linhagem piedosa que vinha de Sete, os seus líderes, os cabeças de família, continuaram fiéis. Mas eles morreram, algum tempo morreram. E os muitos filhos e filhas, porque esse relato de Gênesis 5, que ele viveu tantos anos e gerou, significa que na família, só aqueles seguiram os ensinos do pai e mantiveram-se firmes, suas casas. Mas que os demais filhos e filhas, o fato de a Bíblia não os mencionar por nome, significa que eles foram insignificantes com relação ao propósito de Deus para a redenção da humanidade, ficaram de fora dessa contagem. Mas teve alguns que permaneceram fiéis. Seguir é como se você traçasse uma linha do tempo, que foi seguindo, que ela atravessa o dilúvio e chega, depois do dilúvio, chega a Abraão, pelo menos chegar até Abraão. Então, que lições posteriores nós vamos chegar lá. Certamente. Então essa geração se uniu. E é quando que há muita polêmica nessa área, muitíssima. É quando os filhos, os homens de uma geração e as mulheres de outra se uniram, ou vice-versa. Que os filhos de Deus, dos homens, né, viram que as filhas de Deus eram formosas e eles saíram de um lado e de outro. E de um lado e de outro se juntaram e começaram a se casarem ou a se prostituírem, gerar filhos, e aí misturou tudo. Tanto que Deus disse na lição, quando ele chama Noé, ele disse: "Te hei visto justo diante de mim nesta geração." Era como se Deus olhasse e não tinha um justo. Eu queria aproveitar essa fala do senhor. A gente percebe nesse contexto, o senhor já foi realmente muito bem, fez uma ótima colocação, que até então havia uma geração pecadora, uma geração que servia a Deus, e de repente por essas uniões conjugais, podemos dizer assim, dos filhos de Deus com a filha dos homens que não temiam a Deus, houve esse problema. E aí, pastor João, me chama a atenção o seguinte, duas coisas que me chamam a atenção. Uma é a responsabilidade daqueles que temem a Deus, daqueles que servem a Deus, de dar continuidade àquilo que pessoas anteriormente fizeram, eles também continuaram fazendo. Por exemplo, vamos trazer para os nossos dias. Por exemplo, hoje temos uma grande responsabilidade, nós, os queridos internautas que estão a nos assistir, de mencionar, pregar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, dar continuidade àquilo que os reformadores fizeram, inclusive no mês passado, no mês de outubro, comemorando a Reforma Protestante. E aí já recai uma responsabilidade de educarmos os nossos filhos e dos nossos filhos dar continuidade a essa convicção, a esse comprometimento para com a palavra de Deus. E aí a gente percebe que me parece que essa continuidade não durou muito tempo, tá? Durou centenas de anos, mas para a época não houve essa continuidade, e eles não conseguiram manter, e aí, como uma sociedade como um todo, né? E aí romperam com base nessa pressão sexual, posso dizer assim, né? A pressão sexual em relação aos filhos de Deus e as filhas dos homens, e aí já entra um outro aspecto do grande perigo que é uma geração que teme a Deus se unir, seja conjugalmente, ou seja, de comungar de ideias, fazer alianças, né? Como é extremamente prejudicial
para uma geração que teme a Deus abrir mão dos seus valores por contas de interesses, seja eles quais forem, não é isso? E um dilúvio aconteceu mais ou menos 1650 e alguns anos da criação do homem. Veja só, os séculos que se passaram e a proliferação do pecado em todas as suas esferas e as consequências que o pecado trouxe para o homem, a essas alturas, veja que nós, quando falarmos sobre o Noé, eu mencionei no início, o sofrimento, quando ele indaga, quando olha para o filho, esse nos consolará, né? Nos trará. Ele viu algo naquele menino e dizia assim: Deus amaldiçoou a terra, a gente não suporta mais isso. Mas o dilúvio só veio 600 anos, no ano 600 da vida de Noé. Ainda durou séculos. Então, como isso crescia muito, o homem passou, aí a geração piedosa agora entendia por que Deus permitiu que a morte viesse, entrasse no círculo, digamos assim, humano. Porque imagine o homem viver, naquela época se vivia quase um milênio, né? Quase um milênio. Imagine o homem viver no pecado, ou não tinha essa enfermidade de hoje, porque isso foi surgindo proporcionalmente o desenvolvimento da civilização, o crescimento demográfico e o pecado. Anda tudo atrelado, uma coisa a outra. Então, a essas alturas, aquela geração entendia que a morte para o homem era uma questão até de misericórdia da parte de Deus. Imagine se não houvesse esse remédio amargo chamado morte para pôr fim a uma existência pecaminosa, cruel e má. A Bíblia diz que as imaginações do seu pensamento, do seu coração eram má continuamente. Aí o texto de Gênesis 6 diz que aconteceu que, como os homens começavam a se multiplicar-se, isso aqui é porque houve uma explosão demográfica, talvez sem precedente para aquele período da história. O termo aqui, isso aqui, se for estudado com cuidado, você vai ver isso. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, ou seja, a linhagem piedosa de Sete, e começou a se enamorar das jovens descendentes de Caim e Lameque, aquele Lameque cruel, e foram se aproximando gradativamente, de forma tal que não era mais possível caminhar. Foi daí que nós vamos verificar que o Noé surge, que essa lição já nos fala de Noé. Já começa o Noé surge no cenário. Exato. Porque, digamos, Noé ainda, me parece que o Noé quando nasceu, se Adão fosse vivo, estava no final velhinho, mas me parece que Adão já não vivia. Mas o pai de Lameque, de Noé, o Lameque, conheceu Adão, já velho, mas conheceu. E o avô de Noé, o Matusalém, conviveu. Lembrando que esse pai não é outro Lameque, né? É outro Lameque. Conviveu séculos com Adão. Sim. E se conhecia todo o processo. Imaginem Deus dirigindo a coisa,
Deus fazendo o homem ser frutífero, Deus fazendo a humanidade crescer e se multiplicar. E Satanás, por outro lado, trabalhando no coração dos homens sem Deus, para que a maldade também não ficasse para trás. Aliás, era como se ela andasse um passo à frente, a ponto. É como se Deus, porque a Bíblia diz que Deus conhece o fim desde o princípio. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram. Tomando esse texto como base, é como se Deus visse o amanhã. Como se Deus visse, não, Deus vê o amanhã. Mas como se eu estou me referindo a esse amanhã com relação àquele povo, aquela raça. Como seria o futuro se algo não fosse feito? Porque o plano do arqui-inimigo de Deus é impedir a obra de Deus. E a obra de Deus, um dia perguntaram a Jesus: o que faremos, mestre, para executarmos as obras de Deus? Aí Jesus simplesmente disse assim: as obras de Deus é fazer a vontade daquele que me enviou. Não vai pensar que você vai fazer sair terra para dentro, não. As obras de Deus você faz quando executa a sua vontade. Quando nós servimos a Deus em espírito e em verdade, nós estamos fazendo a obra de Deus. E essa obra de Deus corria o risco de uma interrupção por causa do sentimento perverso de uma geração abominável que estava ali, onde no Evangelho de Marcos, capítulo 7, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 21, me parece, em diante, há uma palavra para uma reflexão que se encaixa bem dentro desse contexto. Porque se discutia, porque os discípulos comiam sem lavar as mãos. Aí Jesus disse: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios. Isso era o que acontecia lá. O coração agora era como se fosse uma incubadora. Ele era uma fábrica do mal. Vejam só, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. É uma lista de vícios que Jesus menciona aqui. Todos estes males procedem de dentro do coração do homem e o contamina. Isso vem de dentro. Estava nesse estágio de contaminação que procedia de dentro. Quando Deus disse, o seu pensamento, o que eles maquinam é só o mal. E não se iludam. Evangelista Abraão, evangelista Marcelo, não se iludam, os senhores e todos aqueles que possam nos ouvir, que o mundo de hoje não é diferente. Não é diferente. O mundo de hoje continua seguindo esse exemplo. Por quê? Aí diria alguém assim: mas pastor João, e por que isso? É porque há um ser chamado Satanás, que tentou o primeiro casal lá no Éden, que tem experiência milenar. E nos processos que houve de interrupção como dilúvio, ele atravessou aquilo ali. E a geração seguinte, ele se fez presente, excitando o mal, porque já estava dentro do homem, estava amalgamado no seu ser. A única forma da gente se livrar disso, de nós nos livrarmos, é o poder do sangue de Jesus.
esse sangue de Jesus, ele trabalha o nosso ser. Paulo dizia, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam guardados irrepreensível para a vinda do Senhor. Ou seja, o homem nas suas três dimensões. Uma material e duas no reino do Espírito. Porque a existência, o sopro de vida no homem inerte ali, gerou um terceiro elemento, que foi a alma. Quer dizer, a alma foi a união entre o corpo e o espírito. Veio a existência essa substância, se é que eu posso dizer assim, chamada alma. E ela é a responsável, é quem recebe. Um escritor chinês, um grande homem que morreu nas masmorras do comunismo, aí pelo exílio dos anos 50, White ele mostra isso com clareza, pois esse homem que faz a intercessão, que o escritor aos Hebreus fala de uma palavra com espada afiada, que vai à divisão da alma e vai à divisão do espírito. Mas ela também penetra na parte material, quando ele fala de juntas e medulas. Ela age no ser completo. Então, para a gente se livrar dessa maldade que veio dos antediluvianos, atravessou o dilúvio e ressurgiu num dos filhos de Noé, que viu tudo, que os homens veem a maravilha de Deus, veem a operação de Deus, mas nem sempre isso os toca. Eles continuam insensíveis e má. E Salomão, no capítulo 8, versículo 11 de Eclesiastes, diz assim: visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens estão completamente voltados para praticar o mal. Ou seja, Deus é paciente. E os pecados são cometidos sob a paciência de Deus. Não é que Deus tolera o pecado, mas Deus é paciente. Dá um tempo e uma condição para que o homem se arrependa. Observe que lá na lição de Caim, ele diz assim, Deus diz para ele: Caim, o pecado jaz à porta. Mas o intérprete bíblico acredita que o Senhor falava de uma oferta pelo pecado, que ele podia lançar mão. Mas ele não lança a mão daquilo que vai ajudá-lo a se livrar da condenação eterna. Então, esse ponto 3 da nossa lição, que esse ponto 3 da nossa lição... O mundo condenado, né? É? O mundo condenado à destruição. O mundo condenado à destruição nos mostra como Noé se afadigou. Porque no ano 500 de sua vida, uns acham 500, outros acham que foi no ano 480, porque no ano 600 da sua vida veio o dilúvio. E a Bíblia fala de 120 anos. Uns teólogos acham que 120 anos era o tempo de vida do homem. Outros acham que 120 anos era o tempo determinado que Deus deu para o dilúvio. Mas isso aí pouco vai importar. O certo é que Deus disse assim: Deus disse, olha, eu te vi justo, eu achei um homem justo. Era como se a deidade conferisse entre si. Porque existe isso nas pessoas da deidade, o falar entre si, o comungar entre si. Aliás, eu aproveito a oportunidade para falar a todos os internautas: imaginem, os senhores, a união perfeita, impossível de melhorar, entre as pessoas, as três pessoas da Trindade, entre o Pai, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo.
E várias vezes na Bíblia aparece esse conferenciar entre si. Um dia ele disse assim: eia, desçamos. Né? Desçamos. Outra vez ele disse: ei, o homem é como um de nós. Outra vez ele disse: façamos. Há um comunicar entre si. E Noé, ao ser comissionado, ao ser chamado, ao ser convocado por Deus, porque construir um barco, acredita-se que não era novidade. O homem já era um velejador hábil nos mares, no mar daquele tempo, nas águas daquele tempo. Já eram bons pescadores, exímio, aliás. Deus mandou que ele dominasse sobre os peixes do mar. Era exímios, dominaram finalmente tudo, menos o seu próprio ego. Eu vou aproveitar que o senhor está falando aí muito empolgadamente sobre Noé. Já está convidado para gravar a próxima lição, porque vai tratar bastante sobre a vida de Noé. Agora eu queria saber do companheiro Marcelo, por exemplo, nesta lição, diante de tanta calamidade, tanto pecado, relacionado a essa violência, como poderíamos, amanhã nas escolas dominicais, ou nos outros dias, né, os companheiros que estão nos assistindo, no domingo, por exemplo, na escola bíblica dominical, como nós poderíamos abordar, como nós poderíamos trazer na prática para o professor, como professor, talvez acredito que há muitos professores, eu sei que graças a Deus temos sido assistidos por professores, alunos de escola dominical, mas assim, trazendo para os professores como eles poderiam abordar essa lição de modo a trazer algo, digamos assim, bastante prático para a vida dos companheiros, alunos. Ok, Abraão. Eu queria destacar uma outra coisa também, que é claro que em 11 capítulos ainda dava para criar, a gente tem livros e mais livros criados com possíveis perguntas e respostas sobre os 11 capítulos. A disseminação da violência, já que todo homem foi criado dentro de uma natureza de inocência, né? Mas com totais habilidades de pensar por si só e obedecer voluntariamente. Já falamos disso também. A gente tem a proposta que Deus dá ao homem, né, a missão. E uma das missões dada ao homem que ainda prevalece, né, que o pastor mencionou, é a questão da multiplicação. Que é algo que faz parte da natureza humana, né? Do multiplicar-se. Se ele chega, naquele momento, chegasse num determinado ambiente, ele, um homem e uma mulher, né? E logo iam perceber a necessidade do multiplicar-se, de gerar descendência, né? Gerar essa herança. E aí a gente vê que é a única coisa que permanece das poucas ordens que Deus deu. E o inimigo vem perverter isso. De qual forma? Qual é a única maneira de se procriar? Né? É um enlace carnal entre indivíduos, né? Um do sexo masculino e outro do sexo feminino. Então isso o inimigo não vai poder atuar. Mas como é que ele vai tentar perverter o sexo? Porque muitos vão dizer assim, o casal crente, temente a Deus, parece até que a santidade está desvinculada do sexo. Não, né? Temos aqui um obreiro bastante maduro, o pastor João, que já viu muita coisa, já andou pelo Brasil e pelo mundo, e a gente sabe que o sexo foi pervertido pelo mal, mas uma vida de castidade, uma vida santa, uma vida de piedade não está desvinculada do sexo. Que também foi colocado por Deus e tem um padrão bíblico. Então o inimigo usa isso para perverter, porque ele não pode atuar na área da procriação. Ele não pode evitar o que o homem procrie, que é uma ordem dada por Deus, mas ele vai lá e perverte o sexo, que é o que Lameque vai fazer. Então a gente tem outra questão, a questão da violência. A natureza do homem. Ele pode decidir fazer ou não,
né? Vai depender também muitas vezes do ambiente, né? Da influência familiar, da herança que ele herda. Hoje nós temos famílias, o conceito de família, apesar de ter sido bombardeado e aí cobrarem mudanças, exigirem cobranças, mas o padrão divino está estabelecido. Quando o homem que muda esse conceito, isso, eu não sou da família tradicional. Qual é a família tradicional? É a família criada por Deus. Então, esse padrão de família moderno, né, não é o que Deus criou. Então, a partir dessas possíveis, dependendo do entendimento de cada um, mudanças que se ajustam aos padrões modernos também do homem, a gente vai ter outras consequências. Isso é impossível que não aconteça. Se eu mudo o meu conceito de ver a família, de constituir a família, de educar a família, vai repercutir, Abraão. Como no começo. O que acontece com Lameque? Ele muda o padrão de família. Uma das primeiras mudanças do padrão de família. Um homem e uma mulher. E aí ele alia-se a duas mulheres, procria com essas duas mulheres, e aí, além disso, qual é a repercussão que isso vai ter? Ele vai quebrar esse sentimento de temor a Deus, né? O Espírito de Deus que habita em cada homem, a imagem de Deus. E aí, para a violência, é um passo muito pequeno, porque ele já quebrou, né, a ideia da construção familiar, e evidentemente que a ideia do respeito ao próximo vai também ser prejudicada. Então ele parte para a violência. E muito hoje da violência é muito em função da falta de amor, da falta do respeito que o homem perdeu para com o próximo. Mas primeiro ele perde o temor e o amor para com Deus e para consigo mesmo. Então, um homem que não teme a Deus, ele vira um refém do sistema que muda. Ele vira refém do inimigo de nossas almas, que atua de várias maneiras para mudar o padrão divino. Então, essa violência que a gente tem hoje, muitos dos levantamentos que são feitos, né, por instituições religiosas até, vai ver que você vai encontrar pessoas afastadas do Evangelho, filhos que não seguiram o exemplo dos pais, né? Pessoas que vieram de um lar onde não havia harmonia, de um lar onde não havia comunhão, e também de lares onde os pais negligenciam seus papéis, terceirizando suas atividades, seus compromissos com o filho. Quem educa filho no caminho da retidão, da justiça e da verdade são os pais, pelo exemplo, pela orientação. A escola tem sua parcela de contribuição, a sociedade tem, empregados também pode até ter, mas a função primordial pertence aos pais. Agora, pastor João, o senhor que também é pai, Abraão, eu que sou pai, imagine nós que temos que trabalhar e vamos para o trabalho, e talvez aí, se a gente passa um terço da vida dormindo, sobram 2 terços. Então, imagina aí que desses 2 terços, mais de 50% a gente dedica ao trabalho. Se os nossos filhos, do pouco tempo que resta, não tiverem a nossa atenção, qual será a consequência disso? Terrível. Terrível. Vai impactar na sociedade. E o que a gente tem aí é o quadro montado. Violência, promiscuidade, desobediência. É o quadro que a gente está vendo. Mas, quando normalmente se refere a esse cenário, vê-se mentes abertas para a evolução. Então não querem aceitar. Mas a verdade é esta: por tocarem na família, as consequências na sociedade, elas são inevitáveis. São filhos que hoje, qualquer trauma que antes para nós serviam de base para a maturidade, hoje logo se leva para um psicólogo, tem que ser tratado. São filhos mimados para coisas sérias, porque quando se trata de seguir suas regras, não são mimados, mas para encarar as consequências, né? São crianças, são adolescentes, não podem responder pelos seus atos, tem que ter liberdade. Hoje as leis são construídas
para que crianças, jovens, adolescentes, eles façam o que querem. Não respeitam as leis, as normas, aos pais, aos professores. E isso vem de onde? Pelo destemor a Deus, pela separação que a sociedade tem alimentado de Deus. E a tendência é a coisa piorar. É justamente uma questão da inversão de valores. Total. Onde muitas vezes querem tirar a autoridade dos pais. Essas propostas de leis, coisa do tipo, claro que com base em algumas ideias com relação a pais que agiram de maneira extremamente estúpida com os filhos, vão para um outro extremo. Casos pontuais, né? Exatamente. Então, vão para um outro extremo, tirando a autoridade dos pais, onde muitas vezes os filhos ficam refém, os pais ficam refém dos filhos. Então, infelizmente, essa troca de autoridade, essa perda de autoridade, que se tem colocado, essa liberdade exacerbada, tem tornado uma sociedade escrava da sua própria liberdade. Me perdoe a intervenção, ou seja, os discipuladores, sim, né, não podem mais discipular. Os pais, os professores, quer dizer, eles não podem mais discipular, né? Então, o que eles ensinam, né, fica muito volúvel, muito à mercê da recepção de um aluno que ouve, de um filho que ouve. Se ele não quiser aceitar, ele pode dizer o que bem entender, e o discipulador não pode orientá-lo, não pode dar a forma que ele precisa, porque é a função de um pai, é a função de um discipulador, de um ensinador, né? É dar a forma a uma criança, a um adolescente, a um jovem que ele precisa para manter o padrão de civilidade, o mínimo possível, né, de nos respeitarmos mutuamente. Então não adianta você lançar a mão de leis públicas, de políticas públicas contra a violência, se você não parar para enxergar o porquê de tudo isso. O descrédito da família, o desrespeito aos professores, que eram os grandes responsáveis pela manutenção da educação. Então, se você quebra esses elos, acontece o que a gente está vendo aí, lamentavelmente. Aumenta-se a violência, né? E isso a gente só vê o aumento sendo publicado quando atinge alguma personalidade pública. Mas a violência já está aí escancarada, né? Até parece que uma vida de uma personalidade pública tem mais valor do que um cidadão comum. E a gente perde também essa ideia, essa importância do valor da vida. Então, uma vida é importante. E quando o Senhor manda o seu Filho Jesus Cristo, é para que todos se arrependam. Todos. Né? E não que a gente persista no caminho de Caim, persista no caminho de Lameque, se prostituindo, se drogando, desvirtuando os valores estabelecidos por Deus. Lamentavelmente, o caminho para quem segue, quem trilha esse caminho, não é outro senão aqueles que sofreram o dilúvio. E aí a gente já aprende uma coisa importante, né? É que nem sempre modernidade é símbolo ou é sinônimo de qualidade. Muitas vezes nessa proposta de se modernizar, exatamente, de se modernizar algumas práticas, de se modernizar alguns valores, de se modernizar alguns perfis, estabelece muitas vezes a perda de algumas qualidades, como por exemplo essa ideia moderna de não estar preso àquilo que a palavra de Deus diz, àquilo que Deus estabelece como verdade. Não, nós agora não temos mais esses valores objetivos, esses valores realmente que se pode colocar como estáticos. Bem, tudo bem, é um pensamento moderno, é bom, é um pensamento que traz benefício para a sociedade. O tempo está provando que não. Bem, nós realmente é uma lição vasta. Quando a gente começa a ler, a gente percebe que se identifica muito. Questão prática. E aí eu queria pedir para os companheiros, foi um prazer receber o pastor João Barbosa, ele que é um homem já muito experiente, foi missionário durante um bom tempo na Europa e trabalha aqui conosco na superintendência, o nosso como grande conselheiro. Eu queria que o pastor João Barbosa deixasse suas considerações finais, logo em seguida o nosso companheiro Marcelo, e foi um prazer estar com os senhores aqui. Eu mencionar um pedacinho aqui, da lição do terceiro tópico. Deus chora. Jesus que chorou.
É como se o Eterno tivesse, como Jesus olhou para Jerusalém e disse assim, chorou. Não estou dizendo que Deus chorou, por favor. Entendo. Mas essa expressão, quando ele diz para Noé, o fim de toda a carne, é 6:13. Exato. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Eu fico pensando o sentimento profundo do coração de Deus. Era a obra das suas mãos, a obra suprema das suas mãos. Porque a terra está cheia de violência. E eis que eu os desfarei com a terra. Eu vou desfazer tudo. O fim de toda a carne tem vindo perante mim. Essa é a solução. E a solução de Deus, creiam, é boa. Aparentemente pode ser amarga, mas aquela solução é boa. Foi Deus que deu? Foi. É boa. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade e a cada lição dessa eu sinto o impacto que ela tem na minha vida, mas eu vejo também uma reflexão para nós, uma forma ilustrativa de ver essa lição, o mundo pré-diluviano, né? Imagine você que é pai e você, quando seu filho ele vem à luz, né? A alegria que o casal tem, né? Então você faz todo um preparativo. Você dá o melhor que você pode. O melhor. Você prepara um ambiente, um lugar, as roupas, acessórios que aquela criança vai ter. Às vezes vai usar uma única vez, mas você quer dar o melhor. Então você pega aquele filho, você beija. A mãe, mais do que qualquer um, tem um contato muito pessoal com aquela criança. Então você educa aquela criança, você planeja o futuro daquela criança. Tem uma formação profissional. Então você planeja, você investe seu tempo, seu suor, sua vida, para que aquela criança cresça e ela reflita um pouco daquilo que você planejou. Mas num determinado momento da vida você percebe que ele, agora não mais criança, não mais adolescente, mas um jovem que pode escolher e sabe escolher o certo e o errado, definir cores e tempos. Ele decide traçar um caminho muito diferente daquilo que você planejou. E você diz, mas esse não é o caminho melhor para você, né? E aí como é que você se sentiria como pai? E a gente vê como Deus se sente quando o homem ele decide trilhar o seu caminho, não o caminho que Deus planejou. E é isso que mesmo esse filho trilhando outro caminho, e ele vai agora ter que ser responsável por suas escolhas, ele não deixa de ser seu filho, ele não deixa de receber seu amor, e você não vai deixar de trazê-lo, investir forças para trazê-lo para o verdadeiro caminho. É isso que Deus tem feito na vida da humanidade. O homem saiu dos caminhos planejados por Deus, mas Deus o ama tanto, que todo esforço investido para que o homem retorne a trilhar o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho de Deus. Por nossas forças seria impossível, mas o socorro o Senhor nos mandou também, seu Filho Jesus Cristo, que quando ascendeu ao céu não nos deixou órfãos. E hoje, ainda que a carne deseje o mal, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós nos conecta direto com o Pai, né? E nos faz trilhar o caminho da justiça, o caminho da retidão, que é possível sim ser fiel a Deus. E como um dia ninguém acreditou no dilúvio, tema da próxima lição, muitos ainda hoje não acreditam, outros têm medo e outros aguardam a vinda do Filho de Deus. E é isso que nós estamos aqui fazendo, esperando o seu retorno glorioso. Deus abençoe a todos. Amém. Graças a Deus, e possamos realmente guardar esta lição, entendermos que esse Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que deseja realmente trazer o homem para si, é um Deus que, acima de tudo, quando este homem se quebranta, se arrepende, certamente Deus o perdoa. Mas quando esse homem ele se lança totalmente ao seu bel prazer, à sua
boa e maléfica vontade, esse homem muitas vezes sofrerá certamente as consequências de um Deus que está realmente triste e irado com a prática do pecado. Então é algo para nós refletirmos, analisarmos. Eu queria agradecer a participação de cada internauta. Foi muito bom esse momento aqui, quero agradecer aos companheiros, foi muito bom, aprendemos muito juntos e espero que sirva para o aprendizado dos companheiros, companheiras que aí estão nos assistindo, os diletos professores e alunos e até líderes de escola bíblica dominicais, pastores também, que estão no Brasil e no mundo espalhados. Agora eu queria falar especificamente para os queridos irmãos que são da nossa convenção em Abreu e Lima, os professores de escola dominical. Eu quero dizer que esse trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho de complementação para o aprendizado. Não deixe de estudar a sua lição bíblica, não deixe de participar do estudo bíblico que nós temos todos os sábados às 19 horas, aqui no Templo Central da Assembleia de Deus em Abreu e Lima, Pernambuco. Todos os sábados às 19 horas nós temos estudo bíblico para professores de escola bíblica dominical e sempre há alguém preparado, alguém vocacionado por Deus ministrando o estudo bíblico para professores. Não perca a oportunidade de ter esse momento de interação com outros professores, outros dirigentes. Será uma bênção tê-lo aqui no nosso estudo bíblico. Lembrando que no primeiro sábado de cada mês, deste ano de 2015, de todos os anos, nós temos o estudo bíblico para professores, para a lição de adulto, que é no templo, e também no departamento anexo, nas diversas salas, nós temos estudo bíblico para professores das diversas faixas etárias. Então você que é professor de crianças, você que é professor de adolescentes, aproveite essa oportunidade para vir aqui aprender a palavra de Deus. Eu acredito que você viu várias vezes aí na tela a amostra do adesivo da nossa divulgação da Escola Bíblica Dominical. Você pode adquirir na sala da nossa superintendência esse adesivo aqui, né? Vocês já têm visto aí na tela várias vezes, que é esse adesivo. A Escola Bíblica Dominical é uma escola para toda a família. Se você deseja que seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus pais possam aprender valores cristãos diante de um mundo tão envolvido com violência, envolvido com um pensamento anti-Deus, traga para a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos pela manhã, procure adquirir um adesivo desse, colocar no seu automóvel, colocar na porta da sua casa e certamente você será muito abençoado. Antes de terminar, eu queria só apresentar esse livro aqui. Esse livro é muito interessante para professores de escola dominical, da CPAD. O autor é Stan Toller. Ele fala sobre minutos de motivação para professores. Confesso que já li todo esse livro e eu pensava, queridos irmãos, que seria um livro de autoajuda, coisa do tipo. Mas não. É um livro que ele traz conselhos práticos muito interessantes para professor de escola dominical. Você que está começando agora como professor de escola dominical, ou você que já tem uma certa caminhada como professor de escola dominical, adquira esse livro em qualquer livraria evangélica e você vai ver que ele vai trazer, são mais de 150 páginas, ele vai trazer alguns valores importantes para desenvolvermos o nosso magistério cristão em sala de aula. Então que Deus abençoe a todos. Nós nos encontraremos, se assim Deus permitir, na lição de número 7 e será uma bênção. Então, que Deus abençoe a cada um e que tenham boas aulas nas diversas escolas bíblicas dominicais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.